Aleluia. Vamos então abrir a Bíblia no Salmo 116, versículo 1. Aqui fala assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Veja só, aqui nós, nesses 4 versículos, né, ainda enfatizando a questão de invocar o nome do Senhor, muito importante, irmãos, que o salmista, eu quero destacar aqui algumas palavras. A palavra amo, né? Amo o Senhor, aqui está no tempo presente. Esse amo significa alguém que, né, tem um sentimento por Deus e que tem um sentimento ou uma experiência pessoal. Por quê? Porque invocar o nome do Senhor, de acordo com esses versículos que nós acabamos de ler, mostra que invocar o nome do Senhor é uma experiência pessoal, né, que uma pessoa tem com Deus, uma pessoa que ama o Senhor, que conhece o Senhor, ele ama o Senhor, por quê? Porque ele ouve, né, ou ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Então, esse amo hoje, no presente, ele ouviu as minhas súplicas, está no passado, né? Ele ouve, ou ele ouviu as minhas súplicas. Quais são minhas súplicas? Né? Ou ele ouve a minha voz. Quando eu invoco o Senhor Jesus, né? Ou passo a invocar o Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele ouve a minha voz. Por isso nós amamos o Senhor, né? A invocar o nome do Senhor está relacionado a ter um coração puro, um coração que ama ao Senhor. Então, quando ele ouve, né, a minha voz e as minhas súplicas, quando eu invoco o seu nome, né, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Então, nós temos um Deus que é como se fosse nosso Pai, e Ele é, de fato, nosso Pai, que como todo filho que chama pelo nome, né, chama pai, papai, né, o pai se inclina para atender o pedido ou a voz, o clamor do filho. Então, aqui fala que Deus se inclina, significa que Ele é um Deus que Ele está disposto a nos ouvir, irmãos. Todas as vezes que nós invocamos Senhor Jesus, nós estamos chamando a Deus pelo nome. Por isso que essa é a maior das verdades, ou a maior das realidades, porque nós temos um Deus que Ele está disposto, Ele está disponível o tempo todo para poder ouvir as nossas orações, nosso invocar, nosso clamor. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Aí fala, invocá-lo-ei, no futuro, né? Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Por isso que na vida da igreja o Senhor tem nos revelado, irmãos, essa grandiosa verdade, que invocar o nome do Senhor é a base para nossas vidas cristãs. É a base, né? É aquilo que é o básico, é a base, aquilo que nós nos fundamentamos, né? Toda a nossa vida cristã tem como base invocar o nome do Senhor, porque aqui fala, invocá-lo-ei enquanto eu viver, enquanto eu estiver vivo, eu vou invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque eu me sinto seguro com Deus, eu me sinto confiante com Deus, eu me sinto protegido, eu me sinto guardado, eu me sinto salvo. Por isso que nós somos totalmente dependentes do Senhor, invocando o nome do Senhor, enquanto eu viver, né? Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Por quê? Porque Deus inclinou para mim os seus ouvidos. Então, como nós temos a certeza que Deus nos ouve, o que mais faremos se não invocar o nome do Senhor? Oh, Senhor Jesus, amém. Versículo 3, nós vemos mais benefícios, né, sobre invocar o nome do Senhor. Aqui fala assim, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Essa palavra, laços de morte me cercaram, veja só, aqui mostra nós como cristãos, né, onde nós estávamos
né? E nós estávamos rodeados, até hoje, irmãos, nós somos cercados por morte, e somos cercados por angústias, e somos cercados por angústias do inferno, né? Veja só, do inferno. E aqui fala que isso se apoderou de mim. Então, onde que o salmista estava? Ele estava em tribulação e em tristeza. Né? Quantas vezes não vem esse sentimento ali de tribulação e tristeza? Então, onde ele estava, o versículo 3 mostra onde ele estava, e o versículo 4 mostra o que ele fez para sair dessa situação. Por isso que as pessoas que não têm essa revelação, que não têm essa luz de invocar o nome do Senhor, ainda continuam angustiosas, né? Continuam na morte, continuam em tribulação, em tristeza, porque elas estão, no versículo 3, elas não têm a atitude do salmista no versículo 4. O que ele fez? Então, invoquei o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, né? Essa opressão maligna. E aí, o que ele fez? O que nós fazemos, irmãos? Que é invocar esse nome que nos liberta. Esse nome nos liberta, e o cristão precisa ser liberto diariamente de pelo menos 3 coisas, né? Vamos ver uns versículos aqui, né, sobre invocar o nome do Senhor. O Senhor, livra-me a alma. Como é que o salmista invocava? O Senhor, livra-me a alma. Por quê? Porque a nossa alma, ela precisa de libertação. Nosso espírito, quando a gente invoca o nome do Senhor, já está liberado, né? Nosso corpo acompanha também, mas a alma, irmãs, precisa ser liberta. De quê? Primeiramente, Salmo 140, versículo 1. Vamos ver aqui o Salmo 140, versículo 1. Por que nós precisamos invocar para ser libertos de quê? Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento. Para interagir um pouquinho aqui, né? Eu quero perguntar para as irmãs, quem que as irmãs acham que é esse homem perverso e esse homem violento? O que as irmãs acham que é? Bem, vamos interagir um pouquinho aqui. Veja só, livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento. Quem seria esse homem? Homem caído, né? Isso, Não mesmo. teve não tem a vida de Jesus, né? Isso. O versículo 2 está a resposta ali. Ó. Cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Justamente. Aí todo o salmo vai continuar falando, né? Mas esse coração que maquina iniquidade, esse homem caído que vive forjando contendas, né? Esse é o coração do homem caído. Por isso, irmãs, nós precisamos invocar para ser libertos, que a nossa alma seja livre da vida da alma, do homem caído, né? Oh, Senhor Jesus. Por isso que muitos cristãos que não têm essa luz, irmãos, ainda servem ao Senhor neles mesmos, na sua própria capacidade, né? Nós precisamos ser libertos desse homem perverso, desse homem caído, desse homem violento, né? Que Deus não se agrada. Por isso, livra-me, Senhor, né? Guarda-me, Senhor, desse homem perverso, desse homem caído. Então, por um lado, precisamos ser libertos de nós mesmos, tá? Nós mesmos. Segundo, Salmo 143, versículo 9. Salmo 143, versículo 9. Pode ler, alguém aí. Livra-me, Senhor,
dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Amém. Então, segunda coisa que nós precisamos ser libertos. Primeiro, de nós mesmos, né? Como fala lá no Salmo 140. Livra-me, ó Senhor, do homem perverso, né? Que o homem caído. Segundo, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Então, esse inimigos são os inimigos espirituais, inimigos da nossa alma, inimigos que querem nos destruir. Por isso, a importância de um cristão invocar o nome do Senhor. Aí no 10 ele fala, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Então, irmãos, irmãs, quando nós invocamos o nome do Senhor, né, ele vem e nos ensina a fazer a vontade dele, e nós podemos ser guiados pelo seu bom espírito. Tá vendo, irmãos? Isso aqui é maravilhoso. Então, primeiramente, precisamos ser libertos de nós mesmos, invocar tem esse poder. Segundo lugar, precisamos ser libertos dos nossos inimigos espirituais, que às vezes nos aprisionam nossa mente, aprisionam nosso coração. Aí basta a gente abrir a boca e invocar o nome do Senhor, que nós já somos libertos, nossa alma é liberta. E em terceiro lugar, Salmo 144, versículo 11. Salmo 144, versículo 11. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Essa palavra estranhos, né, no Novo Testamento e nas figuras, representa como se fossem outros evangelhos, doutrinas estranhas, né? Se você compara com Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 9, fala assim, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, tá vendo, irmãos? Então, aí que acontece? Quando nós invocamos o nome do Senhor, livra-me, salva-me do poder dos estranhos, são aquelas falsas heresias, falsos evangelhos, sabe? O invocar, irmãos, quem conhece invocar o nome do Senhor, é algo assim que Deus lhe revela, coisas grandes e ocultas que ele não conhece, de acordo com Jeremias 33:3, né? Invoca-me e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces, tá vendo? Então, irmãos, esse é incrível, nós somos libertos da religião. Invocar o nome do Senhor, por isso que é a maior das verdades. É incrível, né? Então, voltando no Salmo 116, vimos, né, no versículo 3, onde o salmista estava, né? Estava em tribulação, em tristeza, cercado de morte, cercado de angústia, cercado do inferno. Mas o que ele fez? O que ele fez? Ele invocou o nome do Senhor. Ó Senhor, é assim que se invoca, né? Ó Senhor, amém? Que tal invocarmos todos juntos? Eu queria convidar aí vocês para juntos falar assim, ó Senhor, amém? Vamos lá? Amém? Senhor Jesus, quem estiver aí? Ó Senhor amém. Jesus. Ó Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. Livra minha alma. Livra minha alma. Livra, Senhor, livra minha alma, Senhor Amém. Jesus. Ó Senhor. Tá vendo, irmão? Então, esse invocar nos liberta de nós mesmos, né, do Satanás, demônios, e também, a Liane tem, inclusive, experiências de libertação, né, com espíritos malignos que atacaram ela, e que no finalzinho ela puder compartilhar rapidinho. E, Verdade. versículo 5, inclusive, ela tem experiência de invocar com a mente, né, às vezes, a gente está sem poder invocar com a boca, a gente pode invocar com o espírito e com a mente, né, e aí funciona, a Liane vai reforçar isso aí. Versículo 5 do Salmo 116 mostra, veja só, o versículo 3 mostra onde ele estava, né? Onde nós estávamos, o salmista, né? E agora nós. Versículo 4 mostra o que o salmista fez e também o que nós podemos fazer diante de situações adversas, que é a única saída, irmãs, invocar o nome do Senhor, né? E versículo 5
mostra o que ele aprendeu. Ele aprendeu o quê? Compassivo e justo é o Senhor. Compassivo e justo é o Senhor. Nosso Deus é misericordioso. Irmãos, invocar o nome do Senhor nos leva a conhecer mais da pessoa do Senhor, entender que Ele é compassivo, Ele é justo e Ele é misericordioso. Ele vela pelos simples, né? Porque para invocar o nome do Senhor se necessita muita simplicidade, muita humildade. Os orgulhosos, soberbos, eles acham que não precisam invocar o nome do Senhor, mas o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Por que Deus salvou Davi? Porque Davi invocava o nome do Senhor. Volta minha alma ao teu sossego. E bom, esse versículo 7, ele é espetacular. Volta minha alma ao teu sossego. Esse volta é voltar-se ao Senhor, né? Volta. Como é que a nossa alma, ela se volta ao Senhor? Às vezes nossa alma está na carne, né? Mente posta na carne, alma posta na carne, mente posta no espírito. Então, Romanos 8, 5 e 6 fala que a mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no espírito dá para a vida e paz. Se eu percebo que minha mente está na carne e eu quero levar ela para o espírito, como que eu faço? Invoco o nome do Senhor, porque aqui fala, volta minha alma ao teu sossego. A alma de Davi volta ao seu sossego por meio de invocar o nome do Senhor. Essa palavra sossego, né? Isso significa que esse sossego está em Deus apenas. Êxodo 33:14, Deus fala para Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, tá vendo? Sossego. Porque quando nós invocamos a presença de Deus, a presença do Senhor vem até nós e nós temos descanso, né? Descanso. A gente está numa tribulação, invoca o Senhor nos dá em troca descanso, sossego. A alma, pode ser que por fora não mudou nada, mas interiormente a alma tem sossego. E a alma, ela não consegue achar descanso, sossego, nenhuma outra coisa a não ser o nome do Senhor, invocando o nome do Senhor, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, né? Então, quantas experiências a gente já não tem com o Senhor? Por isso que é necessário invocar o nome do Senhor, irmão, levar a alma para o sossego, para o descanso. Versículo 8, vamos lá. Pois livraste da morte a minha alma. Esse versículo 8 temos um triplo testemunho. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Ele livrou da morte a minha alma, ou invocar o nome do Senhor nos livra da morte, das lágrimas e da queda. Ele nos livra que parte do nosso ser? A nossa alma, os nossos olhos e os nossos pés. O que significa isso? A alma, irmãos, eu não sei se vocês pegarem isso aqui, vai ser algo espetacular, né, para a vida de vocês. Mas ele livra a minha alma da morte, ele me livra da morte para a vida, né? Primeira coisa, a minha alma, né, que é o lugar onde Deus quer reinar. Ele quer me tirar da morte para a vida, por meio de algo tão simples que é invocar o Senhor Jesus. Claro, de acordo com o Salmo 145:18, não pode ser repetitivamente ou maquinalmente, mas tem que ser com realidade, com sinceridade, né? Então, ele livra da morte para a vida, das lágrimas para a alegria. Uma pessoa que invoca pode experimentar alegria. Os meus olhos. Então, os olhos são a parte que nós temos a visão. Quando a gente invoca o nome do Senhor, o Senhor nos dá a visão e essa visão nos dá alegria. Ou o Senhor nos dá alegria e essa alegria nos dá uma visão, né? Porque os nossos olhos estão abertos, por isso nós temos alegria. E quando nós temos os olhos abertos, podemos ver o Senhor, irmãos. E da queda, os pés estão ligados ao andar, os olhos estão ligados à visão, os pés estão ligados ao andar, e a alma está ligada ao interior. Deus quer livrar nosso interior, né, nossa visão, nos dar uma visão cheia de alegria, de vida, né, e da queda aos meus pés. Então, da queda
para estabilidade. Invocar o nome do Senhor nos dá um viver cristão estável, né? Louvado seja o Senhor. E versículo 9 fala: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Queridas irmãs, o resultado de invocar o nome do Senhor é: andarei na presença do Senhor, né? Então, esse é o efeito do livramento de nós mesmos. Todas as vezes que somos libertos de nós mesmos, nós andamos na presença do Senhor. Quando é que eu não ando na presença do Senhor? Quando eu estou preso em mim mesmo, eu ando apenas na minha presença. Mas quando eu passo a invocar o nome do Senhor, sou liberto do homem perverso, do homem iníquo, né? O Senhor me livra da morte minha alma, me livra das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Aí, então, eu passo a andar na presença do Senhor, invocando a todo momento: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, amém? Isso aí, eu ia terminar o Salmo, mas ele é bem mais longo. Só o versículo 12, né? Mostrou uma nota aqui. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Irmãos, o que Deus quer que a gente dê para Ele? Que darei ao Senhor? Significa aqui um sentimento de querer servir ao Senhor. Que darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocarei aqui para desfrutar do cálice da salvação. Invocar o nome do Senhor nos leva a desfrutar da salvação de Deus. Que darei ao Senhor? Deus quer, né, esse aqui é um sentimento de servir. E como é que nós oferecemos serviço ao Senhor? No versículo 16, de veras sou teu servo, Senhor, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Por que ele teve essa experiência de quebrar as cadeias? Porque invocou o nome do Senhor. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Irmãos, quem serve a Deus é uma pessoa com coração grato. Quem é grato a Deus serve e invoca o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios, na casa do Senhor. No meio de ti, ó Jerusalém, aleluia, é alguém que passa a viver nos átrios da casa do Senhor, que é na vida da igreja, amém? Vou parar aqui essa primeira parte, amém? E abrir ainda para a gente compartilhar um pouquinho, e se a Eliane puder ainda falar essa experiência que ela teve de livramento por meio do invocar o nome do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.